Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de março de 2017, quarta-feira. Esse é o verbete de número 4051, 6 páginas, 51 logias e 10 máximos. O tema é autoacolhimento cosmoético, especialidade assistenciologia. Quem escreveu o verbete é a Maria Cristina Mazzini, que está no seu segundo verbete, que ela está numa série de 3 essa semana, né? Teve o primeiro, segunda comigo e vai ter o próximo ainda na sexta-feira. Então, vamos conhecê-la para quem ainda não ouviu, né, sobre você. Então, é graduada em nutrição, especialista em alimentos funcionais, brasileira, natural de São Paulo, voluntária desde 2000, da Conscienciologia desde 2007, docente em Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde 2006. Então, vamos agora à definição. O autoacolhimento cosmoético é a condição da consim, homem ou mulher, de autoaceitação, apesar do reconhecimento das próprias imaturidades conscienciais, sem preconceitos, visando o resgate da autoestima e o autodesassédio, pautada no compromisso com o autoimperdoamento e a autoincorruptibilidade. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da intercompreensão, o holopensene pessoal da autodesassedialidade, a construção da lucidopensenidade e a autopensenização realista. Enfatologia, a autocriticidade sadia, o autorrespeito íntegro, o carinho na autorreferência, a necessária autoaceitação dos travões para a autossuperação, o autoesclarecimento permitindo a autogestão evolutiva e a gratidão pela oportunidade da ressoma atual. Em parafato, destacamos a escolha lúcida sobre quais energias gravitantes manter na psicosfera pessoal, isso é muito sério, a construção da autoconfiança como condição para o trabalho conjunto com os amparadores extrafísicos, no maximecanismo multidimensional interassistencial, a prática diária da TENEPS favorecendo a interlocução com os amparadores de função, o posicionamento firme quanto às responsabilidades interassistenciais assumidas no período intermissivo. Na argumentologia, nós temos 2 listagens aqui muito interessantes. Em evitaciologia, nós temos 19 evitações indicadas a consim interessada no desenvolvimento e ou manutenção do autoacolhimento cosmoético. E em sugestões, 35 sugestões para efetivar o autoacolhimento cosmoético. Na remissiologia, vamos citar 5 verbetes: antivitimologia, autoajuste fino, autocriticofilia, autodiscernimento afetivo e autovalor íncito. O autoacolhimento cosmoético é ferramenta eficiente na profilaxia das autossabotagens redutoras do autodiscernimento, quanto às responsabilidades proexológicas pré-estabelecidas. Você é capaz de se acolher mantendo a autocrítica benévola? Consegue dizer não sem autoculpas? Compreende a importância de jamais desistir de si mesmo? Temos aqui 3 referências bibliográficas para vocês olharem. Agora vamos à mega-análise: autoapreço, autoaceitação, autorrespeito, autocriticidade, ortopensenidade, responsabilidade, aprimoramento, autolibertação, autocuidado, fraternismo, autonomia, autogestão, autoestima, autocura, megafraternidade, autoesclarecimento, autodesassediologia, cosmoeticologia, assistenciologia e evoluciologia. Então, antes de começar, nós vamos fazer aqui alguns avisos. Um deles é para a turma aqui que está em Foz do Iguaçu, para a próxima tertúlia matinal, que vai ser com a professora Liliana, que está aqui na nossa frente, e ela vai falar do tema autorreeducação consciencial, especialidade reeducaciologia. Então é importante, quem puder vir participar domingo de manhã aqui no tertuliário, esse não é gravado, então a pessoa tem que estar pessoalmente. Tá certo? É gravado, mas não é transmitido, né? Agora, de tarde, aí é para todo mundo. Falando que ela vai fazer uma boa maratona, né? Ela vai sair da tertúlia matinal, vai fazer igual o professor Valdo fazia um período, e vai entrar na tertúlia, essa nossa tertúlia aqui da tarde, e vai falar o tema ACIPEC, né? Que é a instituição
e você está agora coordenando, não é isso? E aí, falando em ACIPEC, a gente vai falar do congresso, né? Então, olha, primeiro Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, que vai acontecer nos 24 e 26 de novembro de 2017. Então, tem tempo para a pessoa se organizar, né? Tem bastante tempo. Já tem o hotel, que é Serra Jundiaí, tá certo? Então, maiores informações, tem o www.acipec.org, tem o e-mail congresso@acipec.org e o telefone 11 94 221 85 41. E pode ser o WhatsApp também, né? Tem o sinalzinho aqui, tá bom? Então, gente, ó, dá tempo de se organizar, de ir lá conhecer Jundiaí quem não conhece, não é mesmo? Então, pegar as dicas lá, vocês devem dar dicas de hotel, tudo isso, né? Para eles lá se organizarem. Então, beleza, o site já tem tudo, hotel, tudo lá, tá certo? Então, vamos agora falar do autoacolhimento cosmoético. E aí, o tema, por que esse tema te chamou a atenção e te deu a motivação para escrever esse verbete? Na verdade, essa é a pesquisa dessa minha ressuma. Então, olha, o que eu entendo? Que essa é a questão da minha cláusula pétrea em relação ao meu ego karma. A questão do resgate da autoestima. E eu entendo que todos os aportes que eu tive nessa vida foram exatamente para eu poder trabalhar isso. Até estávamos conversando com a minha vida foi muito tranquila. Eu tive pais que sempre me apoiaram. Eles podiam muitas vezes não me compreender, mas eles me apoiavam. Olha que mérito, né? Que aporte, né? Exatamente. Mesmo na infância, eu cheguei a estudar em colégio religioso, católico, e na época, também logo em seguida, as freiras mudaram e apareceu um grupo de freiras super modernizadas para aquela época. Elas não tinham o hábito, elas se maquiavam, elas pintavam as unhas, usavam saias acima dos joelhos, tanto que muitos pais tiraram os filhos da escola, porque que tipo de freira escândalo lá. é essa? E elas tinham uma visão de mundo bem diferente, sabe? Então, em relação a essa questão de você falar, não, as pessoas que têm problema de autoestima, a mesologia delas foi repressora, nessa vida não foi o meu caso. Só que eu observo que desde criança eu tenho essa questão. Então, a autoestima é a minha pesquisa mora. Eu acho que eu tenho que aprender nessa vida, definitivamente, a me autoacolher. Então, essa é uma pesquisa já antiga, inclusive a primeira palestra que eu proferi, né, na CIPEC foi exatamente sobre esse assunto, sobre autoestima, e venho proferindo outras palestras nesse sentido. E, em 2014, a questão da autoestima caiu, então, na questão do autoacolhimento cosmoético. Então, é algo que eu vim mapeando desde então, até o momento, né, eu nem pensava em escrever um verbete, um artigo, um livro que fosse ao respeito. Eu gostaria que a coisa estivesse mais firmada, né? E até que, no ano passado, nós fizemos um curso com o professor Rui, né, de reeducação consciencial, e ele usou esse termo, autoacolhimento cosmoético, no meio da aula. Eu nem lembro, para vocês terem uma ideia, eu não lembro sobre o que ele estava falando, porque aquilo me impactou da seguinte forma. Ei, se essa é a sua pesquisa, acho que está no momento de você compartilhar o que você tem de dados, inclusive para ajudar outras pessoas, e para essas outras pessoas que também têm problema, né, nesse quesito, te ajudar e ampliar ainda mais a pesquisa. E aí foi muito interessante, porque era um domingo, na segunda de manhã, eu já escrevi a definição do verbete, mandei para títulos, e na quarta-feira, 2 dias depois, eu recebi a aprovação. Eu ainda olhei, brinquei com os meus amparadores, né? Eu falei assim, nossa, pessoal, é isso mesmo, eu tenho que apresentar, esse é o momento de apresentar a minha pesquisa. Então, eu estou em trânsito. Gostaria de deixar isso bem claro. E também a importância de colocar para as pessoas que, independente da pesquisa delas, a gente não precisa estar com 80%, 100% da superação para a gente esperar vir aqui compartilhar essas experiências.
Até porque 100% a gente já é serenão, A gente né? nem sabe, eu nem tenho ideia do que seja 100%. Exatamente. O que né? seria um 100% de autoacolhimento? Às vezes a gente acha que é, mas às vezes a gente vai, se pensar que a gente vai evoluindo, né? O que seria o serenão? Vai ter variáveis que a gente nem... Sim, Então, isso. é legal mostrar isso, mais pé no chão, né? O que eu já tenho, o que já está funcionando para mim, o que eu já posso compartilhar. Eu acho que esse é o segredo. Isso é muito importante para ajudar as pessoas, motivar elas a escreverem, né? Na hora que o professor falou isso, na hora me veio, olha, está na hora de você Já dá apresentar para a ir sua passando pesquisa. pedaços. Porque era exatamente, eu tenho ali em 2014, agora eu não lembro a data, mas eu tenho marcada ali, acho que era março, a questão toda do autoacolhimento cosmoético, que eu fui aprofundando essa questão toda com esse nome. Quando ele falou isso para mim, reverberou, sabe? Eu acho que está na hora. O nome te pegou, né? Porque já era uma pesquisa minha, uma senha com esse nome interessante, mesmo. muito legal. E é interessante você pensar em livro mesmo. Vai soltando, como é que eu faço? Eu vou soltando o verbete do tema. Você viu autodesassédio? Eu tenho vários, né? Então eu vou outro aspecto, vai ter uma hora que vai sair o livro. Sim. Mas você vai caminhando, aí você vai vendo os outros aspectos, aí você estuda outra coisa, depois, olha, eu descobri esse outro aspecto. Você vai caminhando, a pesquisa vai caminhando e você vai soltando os seus resultados parciais, né? Sim. O que já funcionou, o que já deu certo. Ó, isso aqui já está funcionando, isso aqui eu já... É muito bacana. Inclusive, estava conversando com a Cida, que ela também pesquisa o autoacolhimento cosmoético. Olha, Cida, legal. Eu falei assim, olha, que legal. A ideia é exatamente trocar, aprofundar a minha pesquisa. Então, de alguma forma, através do que eu já tenho, ajudar outras pessoas e que outras pessoas possam contribuir no aprofundamento dessa minha autopesquisa, que realmente eu entendo que é... E precisa, né? A autoestima é uma questão complexa. Sim, eu até fiz, tenho algumas rétoros, né, para buscar entender. Eu passei muito tempo, na verdade, dessa vida tentando buscar entender o que é que acontecia. E aí, realmente, eu acessei algumas informações de outras vidas em relação... Alguma lavagem cerebral, você pegou alguma coisa? Porque nessa vida você não identificou, né? Não, nessa vida a família estava tudo ok, mas às vezes no passado... Sim, mas no passado, então... Lavagem cerebral de etnia, de religiosa, gênero, um monte de coisa. Outra coisa, eu acessei 2 vidas, pelo menos, em que eu fui escrava. Então, essa é uma questão que é um problema que pega mesmo. Qualquer autoestima, qualquer questão. Você não é considerado humano, né? Então, é uma coisa difícil. Então, é uma coisa... pelo menos eu vejo da minha... Que eu observo, tem muita coisa que, às vezes, ela vai celebrar de passado mesmo. Sim. Aí tem também, às vezes pode ser também ter culpa, ou as duas juntas, alguma Sim, coisa que fez errada, a pessoa não se perdoa mais. Essa questão de então é multifacetada, é difícil você chegar no... Mas você começa a pegar, sentir o cheiro, né, e vendo... assim, eu tive algumas, uma meia dúzia de rétoros, mais ou menos, relacionadas a perfil religioso, de estar enclausurada também... essa questão de militarismo também, que você tem que destruir o outro, não importa o seu código pessoal de cosmoética, você tem que destruir aquele que nem é seu inimigo. Isso também faz com que você... As coisas vão somando, né? Vão somando. Então, essas experiências passadas, eu acho que eu tenho que resolver nessa vida mesmo, essa questão, para limpar. Porque tudo otimizou. Eu tive muitos aportes em relação a meus pais, em relação a acesso. Muitas vezes eles não me compreendiam, mas eles me apoiavam. Então, sabe, tem essa questão assim toda. Tem mesmo a questão da conscienciologia, né? O Roberto está aqui comigo. Eu tenho certeza que seria muito mais difícil eu estar na conscienciologia já quase 12 anos, se não tivesse uma pessoa também envolvida, apoiando. Né? Então, sabe, minhas próprias filhas já fizeram alguns cursos. Então, tudo isso a gente leva em consideração a questão de todos os aportes. Para quê? Por que eu tive tanto aporte? Eu acho que é para me ajudar a resgatar mesmo essa questão da autoestima, né? Começando com o autoacolhimento, né? Muito bom. Vamos começar a atender, então, os teletertulianos. Já estamos começando com a nossa querida aqui, teletertuliana assídua,
que é lá de Minas Gerais. Vamos lá. Patologia, página 1, final da segunda linha. Está certinho, o número está 1 mesmo. Pode falar a respeito do autoconhecimento das circunstâncias nas quais trafores e trafares atuam? Então, essa minha autopesquisa, na verdade, ela se baseia nisso mesmo. É observar, porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem problema, pelo menos eu tinha problema em aceitar que eu tinha trafores também, né? Você acaba se fixando em alguns traços imaturos, os trafares, e acaba usando eles como desculpa para você não crescer, não construir, não fazer qualquer coisa. Então, quando você começa a observar quais são os seus traços que estão atuando nos momentos, a atenção também, o foco, né? Você vai fazendo toda essa anotação e buscando entender por que aquele traço tá chegando até você, qual traço que você está usando, mas você poderia estar aproveitando melhor esse traço, nesse sentido aqui, né? Conhecer realmente essas circunstâncias. Inclusive, às vezes, a gente acha que determinado traço ele é negativo, mas ele pode ter um aspecto positivo. Então, da teimosia para transformar numa determinação, às vezes é um pulinho, né? É você qualificar um pouco mais, direcionar mais aquela questão da teimosia para uma coisa mais cosmoética, mais positiva. Agora, para a patologia, página 2, terceira linha. Pode comentar quanto à construção da autoconfiança como condição para o trabalho conjunto com os amparadores extrafísicos no maximecanismo multidimensional interassistencial? Então, essa é uma questão bem bacana, né? Porque quando você está num maximecanismo, e eu sou atuante, né, da técnica parareurbanológica já há muitos anos, desde 2008, de uma maneira mais efetiva, então você percebe os amparadores atuando e torcendo para você mesmo, né? Para que você busque promover novas reciclagens. Não só por conta de, olha, como você é legal, não é pelos olhos verdes, não é isso, mas quanto mais você conseguir se autoassistir, mais você consegue assistir, menos trabalho você dá em todo esse mecanismo mesmo, né? Nós temos essa técnica que vai ter verbete em algum momento que vai ser apresentado pela Virginia Sibon, mas a gente observa que é uma questão, você trabalhar de uma técnica, na verdade eu diria de qualquer técnica ou de qualquer campo, ele estimula essa questão de você se observar, de você se autoacolher, para você acolher mesmo as consciências, né? Como que funciona esse esquema? Se você não se autoacolhe, você deixa na sua psicosfera muita energia patológica gravitando, como que você vai acolher o outro? É difícil, né? É bem difícil. Ok, André, pode seguir, depois a gente continua aqui. Professora, alô? Está baixinho, mas está saindo, mas está baixo. Alô, professora Maria Cristina, então, parabéns pelo verbete. Obrigada. E até meio que refletindo, né, o eco da sua apresentação inicial, falando desse processo de superação. É melhor, pega o da Cida ali. Tem um termo em francês que é en train de. Então, isso. Eu não superei ainda, estou a caminho de. Então, vamos lá, né? Parabéns, né, professora, pelo seu verbete. E pelo eco, né, justamente da sua apresentação, eu estava aqui pensando que, refletindo que o autoacolhimento cosmoético, ele quando assim, é um dos impactos do curso intermissivo, né, assim, frontais, vamos pensar, né, um dos grandes lava-jatos, porque eu imagino saindo lá de um resgate da baratrosfera, em condições de totalmente coerção psicológica, uma opressão pensênica, a gente pensar assim, uma desintoxicação, ao ponto da pessoa pensar em ProEx, pensar em futuro, pensar numa programação, ela teve que ter esse autoacolhimento cosmoético. Né? Então vejo que foi o primeiro assim, né? Aquele primeiro respirar assim milenar,
né, de uma longa e tenebrosa estadia às vezes. E a gente percebe justamente isso, que como que você está falando, é uma coisa forte contra as lavagens cerebrais, contra a heterohipnose negativa, né, e as auto-hipnoses que você está falando aqui, né, ou seja, você olhar coisas que você puxa seu próprio tapete. Não é? Então você meio que está vendo assim um mecanismo, né, um paramecanismo ali para tirar essas entradas de acesso, não é? E falar, opa, peraí, aqui não vai ser mais assim. Nunca mais, né, as coisas não serão como antigamente. Não é por aí que você sente a repercussão desse curso intermissivo? Sim, é a questão do autodesafio mesmo, né? Porque como a coisa está tão intrínseca na minha maneira de ser, eu observo que muitas vezes eu patino. Eu fico patinando, e daí você promove uma espécie de um autorresgate e fala, opa, peraí, não, você está se repetindo, vamos mudar, vamos entrar no eixo novamente. Tanto que, em algum momento, eu até coloco aqui para você não desistir de você mesmo, né? Exatamente por conta disso, dessa questão. Vai, Cida. Parabéns, Cristina. Obrigada. E também, aí eu estava pensando aqui, né, que hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Isso. E eu indico esse verbete a todas as mulheres. Como homenagem às mulheres. Em homenagem às mulheres, autoacolhimento cosmoético. Agora, na patologia, na página 2, 7ª linha de baixo para cima. Você podia falar sobre o ato de desfazer dos nós das cobranças inadequadas derivadas de TACOM e produtoras de ressentimentos e mágoas? Sim. Então, o que acontece, né? Na TACOM, não que necessariamente precise acontecer assim, né? Mas na TACOM, muitas vezes, há uma série de cobranças. E o que acontece? Nem sempre isso é cosmoético, né? Em algumas circunstâncias, o assistido, né? O assistente cobra do assistido alguma ação. Então, isso por si só já é algo anticosmoético. E o que acontece? Nessa cobrança, então você faz, mas você cobra do outro. O outro não esperava que você fosse cobrar. Muitas vezes ele até discorda, ou ele não podia dar aquilo que você está pedindo para ele dar de volta. Né? Isso vai criando aquele nó. Em vez de ser uma questão de você assistir o outro e de ajudar na libertação, né, grupo kármica, você acaba trazendo mais cobrança ainda. Aí ninguém sai bem, porque você cobrou, o outro também fica mal com você, você fica mal com o outro, e em vez de você liberar a interprisão grupo kármica, você acaba trazendo aí ressentimento, mágoa, né, que vai piorando toda essa questão. Está por essa questão. Você próprio não se autoacolhe em determinadas circunstâncias. Então, quando se faz alguma coisa em benefício do outro, acaba se cobrando. Pode ser mais uma? Só Lógico, não precisa pedir. Agora, no parafato, na 6ª linha de baixo para cima, você fala um pouco sobre esse parafato, que eu também achei um pouco paradoxo, né? O parafato de o assediador anticosmoético poder mostrar o ponto nevrálgico da consciência autoacolhedora cosmoética. Então, o que eu entendo? O assediador é uma consciência que vai estar no seu campo, ela vai estar aumentando um traço seu. Então, ela serve como um espelho, muitas vezes. Então, nesse sentido, no meu ponto de vista, o assediador funciona, às vezes, como um belo professor, porque ele está intensificando as suas fissuras. Se você não percebe, você começa a ficar descarado para você que, se aquela consciência está linkada com você, está no seu campo, é porque você tem que resolver aquilo. E às vezes põe o dedo no nariz também, né? Então... Sim. Também. Denuncia, né? Sim, é bem isso.
Pode ser? Maria Cristina, parabéns pelo verbete. Eu sou uma pessoa que também gosto muito dos assuntos da cosmoética, né? Até meu verbete anterior, que eu apresentei, que eu defendi, foi antimonarquismo cosmoético. E eu entendi muita coisa, estou aprendendo também. Então, esse é um assunto que me interessa bastante. E aqui na página 2, na fatologia, na terceira linha, porque eu quero voltar àquela questão anterior que você falou, que tu estava explicando para a Cida, que é o ato de desfazer, né? Nós e cobrança inadequadas, devido a TACOM e produtoras de ressentimentos e mágoas. Aí na terceira linha ali na patologia, você coloca de baixo para cima a autolibertação de expectativas exageradas quanto a si e aos demais. Né? A pessoa se dá conta dessa cobrança, como você estava falando, né? Mas ela vai cobrar do outro o quê? Por quê? Se primeiro é com ela mesma, né? O que ela está cobrando dela que ela não está vendo, né? Algumas coisas mal resolvidas com a gente mesmo, né? Queria que tu ampliasse, por favor, essa questão da autolibertação, liberação, né? Então, é exatamente a promoção desse autoacolhimento, né? Como você comentou, quando você autoacolhe, você traz essa questão da busca pela assistência. Então, se você consegue ver sem ficar confuso, né? Porque o que eu observava em mim? Que essa questão da autopesquisa, ela ficava tão para outro lado, só sempre visualizando os aspectos negativos. Por isso que eu busquei todo esse enfoque positivo para reafirmar isso nessa minha ressoma, né? Que muitas vezes eu ficava patinando e não conseguia resolver algumas questões, porque eu ficava só no meu aspecto negativo. Tanto que chegou num momento que eu parei de buscar entender, por que eu tinha essa visão tão negativa de mim. Porque vinha de outros momentos, sim, mas e aí? Nesse momento eu tive todo o aporte e tenho ainda para resolver essa questão. Então, essa questão de você observar o que você pode estar dando naquele momento, também minimiza a pressão do que o outro pode estar te dando. Que é a valorização dos trafores, né? Exatamente. Dos altos trafores, né? Que você tem. E respeito também as limitações de cada um. E tem dias, por exemplo, que você está ótima e no dia seguinte você não está tão bem assim. Então, isso também é variável, né? Não é tão tudo certinho, aí 1 mais 1 é 2, nem sempre. O reconhecimento, né, dessas atitudes, dessas posturas no dia a dia, né? Sim, exatamente. Obrigada. Vamos continuar com Minas. Efeitologia, página 3. Pode expandir o efeito da disponibilidade autoassistencial sobre a autoestima? Isso. Então, é bem isso, né? Se você está disposto a se autoajudar, a se autoacolher, a se autocompreender, a buscar, então, recursos para você melhorar a sua autoassistência. Então, esse tema aqui, ele é bem interessante, desse verbete para mim, por conta disso. Eu fui sempre uma pessoa que eu conseguia ajudar outras pessoas. Embora sempre tivesse uma questão de timidez bastante grande, eu tinha esse acolhimento ao outro, mas eu não tinha acolhimento a mim. Só que você acolhe ao outro até determinado ponto. Aí chega um momento em que você mesma chega e fala, opa, peraí, acho que está na hora de você também acolher. Porque a partir do momento em que você se autoacolhe, você respeita mais você mesmo, você tem até mais energia para ajudar o outro, você tem mais conhecimento sobre alguns traços para ajudar o outro. Então, essa questão dessa disponibilidade autoassistencial para ampliar mesmo a questão da autoestima, o autorrespeito e o autoconceito. Os três estão juntos, esse efeito, né, de você poder olhar para você sem a noção de pecado, sem a noção de que você não merece ter uma assistência. Isso facilita até no seu limite.
Porque o que eu comecei a observar? Que em muitas ocasiões eu ia além do meu limite, eu acabava me machucando, aí eu não podia mais ajudar o outro também. Então, que assistência é essa, né? Acho que tem muito a ver com crença religiosa isso aí, né? Que é aquela questão de ficar dando e tu não consegue se autoacolher, né? Porque eu vejo muito na questão de pessoas que trabalham em hospital, que a gente acaba dando, às vezes, eu, né, trabalhei muito nessa área, então eu ia além dos meus limites, sempre achando que precisava estar ajudando o outro, né? E quando que a maioria acaba esquecendo, a gente acaba esquecendo da nossa saúde, de como que a gente também precisa desse acolhimento, né? E essa questão, para mim, né, eu acho que é bem forte pelo meu próprio nome, né? Maria e Cristina. Então, eu tinha sempre muita culpa, sabe? Uma culpa, assim, estonteante. Era uma coisa, assim, absurda. Eu chegar em algum momento, antes de estar na Conscienciologia, de eu me sentir culpada por estar viva. Sabe? Tipo assim, poxa, eu tomei um lugar de uma outra consciência, de uma outra pessoa que poderia estar tendo uma vida mais proativa aqui. Chegar ao cúmulo do absurdo, era bem isso. Eu lembro até que na adolescência meu pai começou a observar isso e me deu um livro, Memórias de um Suicida. Ele foi profilático, né? Opa, peraí, deixa eu me calçar aqui. Exatamente. Olha só, agora está pedindo para você argumentar sobre a frase enfática. Você podia ler novamente a frase enfática e comentar. Sim. O autoacolhimento cosmoético é ferramenta eficiente na profilaxia das autossabotagens redutoras do autodiscernimento quanto às responsabilidades proexológicas pré-estabelecidas. Então, é essa questão toda, né? Quando você tem esse autoacolhimento, é importante que esteja bem frisado aqui essa questão do cosmoético, né? Você consegue observar aquilo que você se sabota em relação à sua própria evolução, na própria questão da interassistencialidade, né? Porque é bem isso, eu sempre colocava o outro em primeiro lugar, mas, de repente, pelo fato de eu não estar me acolhendo, você se adoece mais, como é o caso da colega ali. Então, você observa que aqueles limites seus, eles são quase que esgarçados. Quando você tem esse respeito, você para de se sabotar. E você busca, então, essa questão desse discernimento do que é a sua responsabilidade, né? Porque é a questão, a gente tem responsabilidade com a gente mesmo também. E quanto mais eu me ajudar, menos trabalho eu dou para o meu amparador. Porque se tem uma coisa nessa vida, por todos os aportes que eu tive, que eu tenho certeza, é que eu tenho um amparador. E se eu tenho esse amparador, eu não posso chegar, né, um dia, dessumar, olhar para a cara dele e falar, pois é, você apostou tanto em mim e eu não cumpri, né? E essa certeza eu tenho desde criança. Então, é algo que eu tenho aí. Eu fui sempre muito protegida, sabe? Então, tudo isso são aportes também que eu observo. Só queria contribuir, que eu lembrei, quando eu me aposentei, eu tive um impacto, né? Porque foi o momento que eu tive que olhar para mim e, tipo, me cuidar. Agora eu tenho que cuidar de mim. O que eu faço? Porque eu estava tão acostumada a cuidar dos outros que eu me senti perdida, sabe? Assim, totalmente, né? Perdida. Tive que procurar um curso, uma coisa para me ocupar até eu conseguir aos poucos, que eu entendo que é aos poucos, que a pessoa não consegue de imediato se dar por conta, né? Que a gente existe também, que precisa desse autoacolhimento, sabe? Eu lembrei, assim, que foi bem sério comigo, né? Levei mais de um ano e pouco, assim, para entender que eu poderia me cuidar mais, né? Cuidar da minha saúde, ter mais qualidade de vida. Então, eu entendo essas pessoas que, quando se aposentam, também levam esse choque. Tu fica a vida toda dando para os outros, te dando, te ajudando os outros, e, no entanto, a gente não lembra da gente, sabe? É bem sério isso mesmo, na vida. É muito sério, é muito importante isso. Porque, pelo que você conta, como você, eu também sempre tive essa questão de ajudar os outros. É uma coisa intrínseca, né? Mesmo eu lembro de criança,
eu sempre tive muitas doenças infantis. Então, eu meio sempre que vivia em relação às pessoas achavam que eu ia dessomar, que eu não ia... Então, isso para mim, na minha cabeça, embora eu estudasse em colégio católico, eu pensava, bom, na minha cabecinha de 7 anos, bom, eu vou morrer, né? Porque isso para mim era claro, eu falava, o que eu vou fazer depois da minha morte? Porque como eu estudava em colégio católico, né, então eu pensava, bom, eu não sou boa o suficiente para virar um anjinho, e eu também não sou má o suficiente para ir para o inferno. Aí, olha só, mas essa questão da coisa intrínseca mesmo da existencialidade. Eu ficava pensando, bom, então o que eu vou fazer enquanto eu estiver no umbral, né? Porque eu pensava assim mesmo, eu tinha 7 anos, eu não tinha conhecido muita gente ficar rezando por mim, né? Porque na época a gente tinha aquele paradigma que, de repente, quanto mais se reza para o outro, mais ele consegue passar pelo umbral. Aí eu pensava, bom, eu tenho que ocupar o meu tempo com alguma coisa, gente. Eu tinha 7 anos. Então, o que eu pensava? Eu vou chegar lá e vou ficar ajudando meus coleguinhas na prova, quando eles ficarem nervosos, eu vou soprar a resposta para eles. Você achou uma boa função. Você já estava trainee de amparadora, não é? Trainee, ele estava lá. Muito legal. Sim, mas essa questão, assim, eu acho que sempre teve na minha índole essa questão de ajudar o outro. Né? Mas, por outro lado, muitas vezes em detrimento da minha saúde, dos meus interesses mais evolutivos. Então, muito dessa vida eu acabei me perdendo por conta disso, de não ter me autoacolhido cosmoeticamente também. Ok, vamos para a Flórida. Tá falando parabéns pelo verbete primeiro, agora vamos falar. Parafatologia, página 2. Última linha. Fale um pouco das evocações da Central Extrafísica da Fraternidade, inspirando o autoacolhimento. Então, aí tem relação, né, com a ProSim, que é uma atividade energética que tem efeito nas reurbanizações extrafísicas, que essa ProSim, então, essa atividade energética lá da CIPEC, né, e em dado momento a gente faz a evocação das centrais. E eu observo que quando a gente faz essa evocação da Central Extrafísica da Fraternidade, você passa a ampliar essa questão do afeto. Do afeto, inclusive, é você mesmo. Você observa que ali você tem um papel micro, mas esse papel, que é tão pequenininho, ele serve para ajudar uma ou mais consciências extrafísicas, ou mesmo consciências que estão ali no campo. Então, para a questão do resgate da autoestima, da autovalorização, do você se autoacolher, porque o autoacolhimento tem muita relação também com você se dar uma importância. Você quebrar aquele vínculo religioso também, que eu observo que eu venho de outras vidas, de que você não merece muita coisa. Você é um ser desmerecedor, né? E quando você evoca a Central Extrafísica da Fraternidade, você aprende a trazer essa atenção do quanto você precisa de afeto também. É por aí. E vamos continuando. Evitaciologia, página 4. Pode comentar o item autoexposição exagerada? É o primeiro item? Ah, sim. Então, essa é uma questão, por exemplo, que eu comecei a observar logo que eu entrei na Conscienciologia. Que a gente sempre comenta, não, é importante você se autoexpor para você trazer mesmo para a sua cara, né? Aquilo que está defasado. Só que o que eu comecei a observar? Que em determinados ambientes, essa autoexposição exagerada, ela não era autofraterna. Ela funcionava num ambiente totalmente fora, sabe? E isso não era autoassistencial. Era uma exposição que acabava dando uma interpretação para as pessoas de uma maneira diferente, e, ao final, a minha autoestima ainda ia lá para baixo. Sabe? Eu não valorizava as minhas conquistas. Eu acabava
me expondo, mas de uma maneira patológica ainda, não expressando um autoacolhimento. Niterói. Fatologia, página 2, sexta linha, de baixo para cima. Você utiliza alguma técnica para aplicar o autoposicionamento fraterno diante das imaturidades pessoais e alheias, favorecendo o perdão? Olha, técnica propriamente ainda não. Eu busco exatamente me colocar no lugar do outro. Então, essa é uma questão assim, até muito importante que eu observo para as pessoas que têm algum tipo de problema com relação à autoestima. Porque a gente acaba se penalizando sempre. Então, quando você permite ao outro o perdão e você permite a si mesmo o se perdoar, e essa é uma questão bem importante também, nessa questão do autoacolhimento, é você promover o auto-perdão. Não aquele auto-perdão de, como sou coitadinha, infeliz, o outro agiu assim, não é essa a questão, né? Mas um auto-perdão, poxa, eu como outro, todos estamos em processo evolutivo. Nós estamos evoluindo. Então, inclusive, essa é uma questão que eu ainda tenho bem mal parada, porque racionalmente eu sei que eu tenho que me comportar assim, mas nem sempre eu consigo me perdoar em relação aos meus erros. Eu sou meio taxativa, meio cruel ainda comigo, e essa é uma questão ruim, porque, de alguma forma, essa, entre aspas, crueldade comigo mesma acaba se manifestando também para o outro, né? Porque a questão do auto-imperdoamento que a gente fala, você até escreveu em algum lugar, né? Sim. É diferente de autoflagelação, né? Sim, sim, sim. Na própria definição... você coloca isso bem claro. Sim, na própria definição ficou colocado isso. Isso é importante. Fatologia, página 1, quinta linha. Nós estamos falando de Porto Alegre agora. Sobre a autoexigência em agir segundo as possibilidades reais, sem subestimar-se ou subestimar-se. Poderia aprofundar? Oh, sim. Essa questão é bem séria, né? A gente conseguir olhar para a gente com respeito àquilo que ao como a gente pode estar podendo agir ou reagir nesse momento. Então, essa questão de autorrespeito está relacionada ao autoacolhimento. Então, no sentido de que, se você assumir muitos compromissos, você pode estar promovendo até um autoestupro evolutivo, você não aguenta, né? A cobrança que você se faz, ela fica muito difícil de você conviver com você mesmo porque, às vezes, acaba o corpo sofrendo e você acaba ficando doente, né? E não consegue executar, e às vezes acaba até desistindo. Mas o contrário também, né? Aquela história de você passar a mão na sua cabeça, coitadinha de mim, então eu não consigo. Você já podia estar tomando outras ações do mundo e você ainda fica, não, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo. Eu acho até mesmo que quando o professor Rui colocou, né, essa questão do autoacolhimento cosmoético, eu fiquei naquele impacto por ser uma pesquisa pessoal. Eu acho que foi exatamente por conta disso, de repente, colocar numa chapa fria, um banho de gelo ali, para eu me tocar que aquilo tudo que eu vinha pesquisando já podia ser útil para alguém também. Então, eu vinha me subestimando nesse sentido. Vamos para Londrina? Primeiro, também, parabéns pela sua autopesquisa. Vamos para a pensenologia, página 1, final da segunda linha. Sobre o holopensene pessoal da autodesassedialidade. Você aplica alguma técnica para isso? De maneira prática, como tem colhido resultados? Olha, o que eu tenho feito é assim, a questão da atenção. Então, eu ponho alguns dos itens
até mesmo se a minha alimentação foi saudável, se eu fiz algum tipo de atividade física naquele dia, o que me tirou do sério, né? Seja o comportamento de outra pessoa ou o meu próprio comportamento. Então, eu vou fazendo essa anotação, né? E vou observando. Algumas vezes, primeiro eu comecei só com alguns itens nesse sentido. E aí depois eu comecei a dar notas, né, para mim mesma, em relação a cada um dos aspectos que eu ia observando. Então, a pessoa que não tem esse autoacolhimento, ou que ela autoacolhe, mas de uma maneira anticosmoética, né, que ela fica ali patinando, ela às vezes tem essa tendência a não especificar cada coisa que ela está sentindo, que ela está observando. Então, o que eu entendo? Alguma coisa aconteceu, muitas vezes quando eu observo, essa repercussão já é negativa no meu campo. Então, eu estou lá, sei lá, mordendo pelinha do dedo, alguma coisa assim. Então, às vezes isso me chama atenção, então eu falo, opa, peraí, eu nem percebi que eu mordi. Por quê? Por que eu estou me comendo? O que aconteceu? Então, às vezes, essa questão ainda não é no momento. Por isso que, assim, eu acho que esse verbete ele é muito importante, né? Estava até comentando com a Cida nesse sentido, que faz uma pesquisa semelhante, de colocar aqui para as pessoas trazerem sugestões também, né? Porque esse autoacolhimento, para quem tem problema com ele, não é fácil. Às vezes você acha que em algum momento você está até colocando um outro de uma maneira anticosmoética em primeiro lugar do que você mesmo, mas de uma maneira anticosmoética. Não é um abrir mão, sabe, natural, porque você observa que aquele é o momento do outro. Não, é por você não estar se acolhendo, você não consegue reconhecer as suas necessidades naquele momento. Então, tudo isso vai sendo mapeado. Eu tenho um mapeamento, não vou dizer que eu sou super autorrigorosa, então, que eu anote todos os dias, mas eu vou anotando assim que eu consigo essa observação. Posso aproveitar? Sim, sim, então tá. Justamente tem a ver com esse processo de desassédio, né? Que na página 4, você está colocando as evitações, né? Evitaciologia, eu acho que bem entra nessa linha, né? Do que você faz para se autodesassediar. E o que eu gostaria que você aprofundasse aqui, né? Que me chamou a atenção, por exemplo, o 2, o 4 e o 6. Então, 2 é autocamuflagem, né? Fingir ou camuflar pensamentos para si próprio. Como que você fez ou faz esse autodiagnóstico e, de alguma maneira, muda essa rotina? Então, às vezes, você dá aquele papel de boazinha, né, e, de repente, a energia que você está passando para aquilo não é positiva. Uhum. Porque você teria que ser mais assertiva. Uhum. Então, nem sempre você... ignorar determinados aspectos que, na verdade, eles não são ignorados, né? Mas você fingir mesmo que aquilo está tudo bem, você está fingindo para você mesmo, porque a questão do boazinha, no meu caso, é bem séria, sabe? Então, você, às vezes, tem que falar não para o outro, mesmo você achando que o seu sim para você mesmo era mais importante, porque envolve outras coisas. Às vezes é mais cosmoético você falar sim para aquilo que você entende que pode ser até mais assistencial para aquela outra pessoa, você falar não para ela e sim para você mesmo. Então é aquela questão de você não ter duas caras, bifrontismo, é você ser aberto, autêntico, sim. É mais por aí, né? Para você mesmo, dentro né? Disso, tá. Esse autodesajuste, que é o 4, tornar-se refém da autocrítica perversa. Então, essa é uma outra questão. Qual é o limite que você vê essa autocrítica perversa do autoimperdoador? Então, para mim, a questão do autoimperdoador, ela é bem forte, né? Até algumas pessoas, às vezes, a gente observa
quando a gente fala essa palavra, que as pessoas falam, não entendem muito bem. A questão do autoemperdoamento não é assim que você vai se flagelar, não é essa a questão. É assim que você vai assumir o seu erro, você vai se responsabilizar na medida que você conseguir naquele momento, para amenizar qualquer dor que você tenha infringido a qualquer que seja, né? Qualquer ser, até você mesmo, nesse sentido. E quando você fala, então, dessa questão de perversidade na autocrítica, então, que é uma coisa muito complicada, porque você, no meu caso especificamente, eu até tinha uma amiga que brincava comigo, que ela dizia que, na verdade, eu me colocava com uma autoestima baixa, que eu dizia que eu tinha uma autoimagem tão ruim, mas que era mentira, porque se acontecia um tufão lá do outro lado do mundo, eu provavelmente ia responsabilizar os meus penseres malévolos nesse sentido, né? Então, essa questão de ter essa autocrítica, de inibir a sua própria manifestação, sabe? Então, essa questão sempre foi muito forte, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida. Ou seja, isso de alguma maneira até dificulta o relacionamento, porque as pessoas não veem o que você está se enxergando, não é? Há uma diferença, né, do que as pessoas te veem e do que você mesmo tenta se significando. Sim, inclusive há um gap aí, né? Inclusive você acaba se achando que é justo os outros te tratarem mal. Entendi. Sabe? É justo. Agora, assim, só para fechar a questão do autopreconceito, que aí entra bem na pergunta do Teletertuliana, né? Ou seja, que o autoassédio aqui, que é a raiz daí do assédio. Então, como que você, de alguma maneira, tira esse rótulo aí negativo, né? Buscando enfrentar. Não tem outro jeito. Pelo menos, assim, como eu comentei no começo. Isso é uma desprogramação, por exemplo, até certo ponto? Sim, é uma desprogramação de vidas, né? Porque, como eu comentei, toda essa questão de baixa autoestima não justifica nessa vida. Não estaria justificada por essa vida. Eu tive muitos aportes para resolver isso. Nessa vida, eu realmente, assim, não posso reclamar nesse sentido, sabe? Não posso. Então, eu acho que essa vida, esse inogógio que eu tenho que superar isso para realmente ampliar a minha assistencialidade, a minha heteroassistencialidade de uma maneira mais segura, positiva. Eu acho que é bem por aí. Acho assim. Obrigada. Eu gostei muito do seu verbete. E eu queria te perguntar, na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, o seguinte: o ato de desfazer de nós das cobranças inadequadas derivadas de TACOM e produtoras de ressentimentos e mágoas. Eu gostaria que você esclarecesse essa questão. Então, entra nessa questão, né, de você, às vezes, produzir uma cobrança em relação a um aspecto positivo. Você ajudou alguém e você cobra essa pessoa. E aí você, nessa cobrança, a sua TACOM não está sendo autêntica. Você está ajudando o outro, não está sendo tão de coração. Nesse sentido, né? Eu coloquei aqui até de uma maneira, vamos ver se fica um pouco mais clara. Nem sempre a TACOM ela é cosmoética, né? Porque, por vezes, cobranças de ajuda acontecem. Então, o assistido pode ficar ressentido por não saber que teria que devolver algo, de retribuir, e o assistente, por outro lado, fica magoado pela falta de gratidão do outro. Então, num processo que deveria ser interassistencial,
acaba se criando um nó na teia multidimensional. As interprisões grupo-kármicas, elas acabam ficando mais firmes, né? Então, a hipótese aqui é que quanto mais uma consciência se autoacolhe, mais ela é sincera com ela e mais ela é sincera com o outro. Então, ela não vai produzir essa cobrança, assim. Obrigada. Cris, parabéns aí pelo seu verbete. E aproveitando aqui que você colocou... Não está ligando. Eu acho que ligado deve estar baixinho, então. Tá baixinho. Não, pega a outra aí. Isso. Já é o segundo, né, que está baixinho. Né? Aproveitando que você colocou na página 5, em sugestões, no item 19, bom humor, eu penso que nós não mudamos, né, o nosso temperamento de uma vida para outra, e todos nós temos dificuldades, seja em algum nível que for. A evolução, ela é constante, né, a todo minuto, a todo instante. Então, o fato de estar nessa vida intrafísica aqui, tendo essa oportunidade em reciclar, a gente sabe que a Conscienciologia, ela tem, também nos dá muitos aportes em termos de autopesquisa, né? Então, existem, por exemplo, a OIC, no caso, a consciencioterapia, né? Que seria uma técnica que você poderia utilizar, ou utilizar esses serviços para auxiliar na autossuperação, bem como a conscienciometria, né, a conscious, ela propicia esse tipo de auxílio, né, na autossuperação. Agora, a gente tem que levar a vida, como que se diz, né, mais leve, com mais bom humor, e eu acho que fica mais fácil da gente superar essas nossas dificuldades, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil você mudar de um patamar para outro. Mas eu vejo também, como você colocou aqui na sindromologia, que eu penso que, às vezes, a gente não consegue superar uma dificuldade sozinho, nós precisamos de ajuda, né? Então, isso é ponto. O fato da gente usar mecanismos, né, de planilhas e tudo mais, eu acho isso tudo muito positivo. Mas, às vezes, nós precisamos aprofundar, ir lá no cerne, lá no ponto certo do negócio, para poder fazer essa limpeza, esse ajuste, né? E aproveitar esses aportes que a gente tem, justamente para uma profilaxia da síndrome da autovitimização, né? Então, eu não sei como é que você vê essa questão, né, de você poder ter todos esses aportes que você se referiu nessa vida intrafísica, está tendo por conta do voluntariado e em poder qualificar sua interassistência com relação a gente, na verdade, sair do nosso ego e olhar para o outro. Eu acho que esse exercício, eu não sei o seu ponto de vista, mas esse exercício, ele ajuda muito a gente a superar muitas coisas que para a gente, é óbvio, parecem ser assim, como é que se diz, não é um mosquitinho, é um boi, né? Mas isso, a gente olhar para o outro, ele parece que dá essa impressão de que o nosso problema não é nada, não que não seja, porque para a gente é muita coisa, né? É bem como a Terezinha colocou, né? Que quando se aposentou, então, eu senti a mesma coisa, né? Então, a gente parece que tem aquele processo de autoculpa, você sempre ajudou, mas e aí, agora é você. Eu falo isso porque eu venho fazendo isso, eu venho utilizando essas técnicas para poder fazer a autossuperação de diversas dificuldades que eu também tenho, né? Então, eu não sei o que você pensa sobre isso, já pensou sobre isso? Então, essa questão ela é bem importante porque tem muita relação com o resgate da autoestima. Então, no meu caso, especialmente, os outros sempre foram colocados em primeiro lugar. Então, as necessidades dos outros em primeiro lugar. Então, é até interessante isso, porque a Conscienciologia me trouxe para o meu centro. Eu tenho que conhecer as minhas necessidades para estar mais inteira para ajudar o outro. Então, antes eu tinha essa questão, não, eu vou ajudar o outro. É a síndrome da boazinha, né? Eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, e muitas vezes em detrimento dos meus próprios valores.
Então, essa questão do autoacolhimento, para mim, ela diz respeito a isso, eu me olhar, entender que eu tenho inúmeros traços imaturos, que eu não posso me fixar neles, eu tenho que usar os meus traços positivos de uma maneira que possa ajudar os outros, sim, mas se eu puder me ajudar também, eu vou poder ajudar mais ainda o outro. Cida, agora vai de novo. Patologia, página 2. Queria saber você ampliasse um pouco a sua opinião sobre na segunda linha, o bom humor na autoabordagem, em contraponto na página 1, estrangeirismologia, ou não ao self-bullying, para não cair nesse... Sua opinião sobre essa contraponto. É bem isso, é você ter um bom humor. Bom humor não é que você vai ficar desmerecendo, né, contando piadinhas a seu próprio respeito. Que essa é uma questão também que as pessoas que têm baixa autoestima têm uma grande tendência. Então, a questão aqui é exatamente essa, né? É você estar se ajudando, sim, sem se prejudicar, sem se desmerecer. É nesse sentido. Não sei se eu fui clara. É mais ou menos isso. Queria que você falasse assim, com as suas palavras que você está apresentando, porque a gente tem uma tendência mesmo de achar que tratar nossos trafalhos com bom humor, você acaba também fazendo uma propaganda negativa de si mesmo, né? Você acaba também se depreciando. Se estigmatizando. A questão do bom humor aí, que eu estou me referindo, é o bom humor espontâneo, não é aquele humor negativo que vai se espizinhar, entende? É uma coisa positiva, é você encarar a evolução de uma maneira mais leve, porque é algo que eu observei, que vem para mim, o viver em alguns momentos, e eu já vim com esse traço, é uma coisa assim muito pesada. Tanto que eu nasci com traço talassêmico, então eu tenho falta de ferro. Não é que eu tenha falta de ferro, dentro da minha hemácia ela não absorve corretamente. Então, essa é uma questão, você já vem com um elemento que é vital, você vem sem ele. Então, de alguma forma, até essa questão da autopunição pode estar acontecendo por aí. Então, veja, não é dessa vida. Vamos para Londrina? Continuar Londrina, né? Parafatologia, página 2, segunda linha. Sobre a escolha lúcida, sobre quais energias gravitantes manter na psicosfera pessoal. Aí tem duas perguntas quanto a isso. Qual o seu posicionamento quanto a essa parafatologia? E aí tem uma dúvida. Quando você percebe consciência patológica tendo sido colocada na sua psicosfera para ser atendida na TENEPS, nesse caso, como é que ficam as nossas escolhas? Nossas escolhas? Não. Porque olha só, o que eu estou entendendo. Você falou lá que você vai escolher as energias gravitantes, você vai manter na psicosfera. Tá. E aí a pessoa está querendo entender como é que fica então a questão da TENEPS, para vir gente para ser assistida. Esclarece a ela. Tá bom, agora eu entendi. Bom, em primeiro lugar, na TENEPS, o posicionamento é de você realmente aí ajudar o outro. Então, não vejo problema algum em estar com uma consciência acoplada ao meu campo, principalmente se eu tiver lucidez em relação a isso, a questão de que essa consciência está ali para ser ajudada. E a gente sabe que na TENEPS, muitas vezes a consciência fica alguns dias, né, na nossa psicosfera. Então, se você observa isso, se você tem essa atenção em relação a isso, o autoacolhimento nesse sentido é você buscar distinguir o que é seu e o que é da consciência. Então, se você conseguir observar isso, você já está escolhendo lucidamente o que está. Você está escolhendo o seu ajudar comportamento, e você não vai se intoxicar, porque você está lúcido quanto a esse fato. Você está lúcido quanto a isso. Então, a ideia aqui é em relação a isso. E não só em relação à TENEPS, né? Mas também, e não só em relação às consciências diretamente, mas à própria energia. Então, veja, o que eu coloco de autoacolhimento é que a gente pode acolher também os nossos traços imaturos. Eu entendo que a única forma de você conseguir superar os seus traços imaturos é você acolhendo eles.
Você olhando para você fala, nossa, eu ainda tenho esse traço, ainda tenho esse outro, com carinho mesmo. E não, ai, não acredito, eu tenho isso ainda, que horror. Porque, na verdade, você não está acolhendo, você não vai conseguir resolver isso, né? Então, seria algo nessa questão. São Paulo. Gostaria de parabenizar a verbetógrafa pelo verbete também escrito e assistencial. Venho estudando essa temática há algum tempo e pensei nesse mesmo tema para enviar como proposta de verbete. Fiquei muito feliz ao ver que ele seria apresentado e mais feliz ainda com a qualidade do trabalho. Aí eu vou fazer uma parte, isso não quer dizer que você não possa mandar. Você vai ver outro viés da temática. Então você pega bem o viés que a Maria Cristina está abordando e aí você pode ver um outro viés dessa temática, tá bom? É o mesmo, realmente não pode, mas todo tema tem vários vieses, né? Então, não desanima não, você pode entrar o viés, tá? Inclusive a Cida ali também a Cida tem é a mesma coisa, né? Fatologia, página 1, segunda linha. Poderia expandir a necessária autoaceitação dos travões para a autossuperação? Sim. É bom que tem a ver com o que você acabou de falar, né? Tem. Se você não consegue observar, né, que você tem todas essas questões imaturas, como que você vai fazer para você superá-los? Tem relação com isso, né? Você não é nem tão bonzinho quanto você imagina e nem tão malzinho quanto você imagina. É do conseguir se aceitar do jeito que você é. Não tem outro jeito de você promover o autoacolhimento. Ainda na fatologia, na página 1, quarta linha, poderia expandir a atenção às vulnerabilidades? Cada um de nós tem essas questões mais vulneráveis. É onde aquela situação que pega ali naquele pontinho que te tira do sério e que muitas vezes você acaba, então, se perdendo ali. O que eu observo no meu caso, né, que eu venho reduzindo bastante, mas ainda não superei, é que às vezes você não dá atenção devida a essas vulnerabilidades, aquilo que você poderia ter se posicionado ali, que você não se posicionou. Então, no seu campo vai ficando um monte de situação mal resolvida. E a pessoa que ela não se autoacolhe, pelo menos no meu caso, eu tenho um aspecto autopunitivo ainda bem sério. Então, está relacionado a isso. Tecnologia, página 2, final da segunda linha. É legal que você vai explicar uma técnica agora. Poderia explicar como funciona a técnica do autoabraço energético? Agora, então, ensina para a turma. Essa técnica, na verdade, assim, eu estou buscando, mas eu não consegui ainda, tá? Então porque tá bom, assim, então. é a técnica em que você se projeta e você dá um abraço no seu corpo. Só que assim, eu busco fazer isso, mas de repente... Volta para o corpo. Volta para o corpo. Tem que, realmente, essa técnica é bem difícil, porque você tem que ter um autocontrole na projeção, porque a tendência é quando encostar no corpo voltar. Isso. Mas é bem legal, você está tentando, é isso, Mônica, você vai conseguir. Isso. Porque, e é uma forma também de você começar a dominar mais a projeção. Também. Né? Porque se você tem essa motivação e você vai testando, e você vê, volta, uma hora você vai começar a ter mais autocontrole. Então, por enquanto, então eu substituo essa técnica pelo autoabraço mesmo, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente às vezes, primeiro que assim, eu acho que hoje em dia, né, a não ser com as pessoas mais próximas, mas mesmo assim a gente não tem tanto esse hábito de abraçar as pessoas. Esse toque físico é importante, né? Eu entendo que ele é muito importante. E o se tocar também é algo muito importante. Também te traz um limite do corpo, essa ferramenta fantástica que é o nosso corpo, e que a pessoa que não se autoacolhe, às vezes tem dificuldade mesmo em ter essa relação mais saudável com o corpo. Interessante. Sim, fala aí. Tem alguma coisa. As baterias aí resolveram acabar hoje. Então, olha só, aproveitando essa dica aí que você estava falando, estava pensando aqui algumas coisas do tipo, o professor Valdo ele comentou que a gente tinha que prestar atenção no ectoplasta. Né? O ectoplasta ele tem aquela energia mais
densa na esterilização, às vezes normal, né, no dia dele, e que se você até deu uma dica, assim, ele falou, olha, eu numa casa de um ectoplasta que ele é muito negativo, eu não bebo água desse cara. Por quê? Porque a energia que ele põe num copo d'água vai te servir, isso pode ser contaminante para você. Aí o que eu estava pensando aqui, né? Você até coloca nas sugestões, na página 5, a questão da autobenignidade, tratar-se com gentileza. Aí, o que eu penso muito dentro daquilo que você está falando, olhando meio que esse viés do autoabraço, é qual água que eu dou para eu beber? Ou para servir uma outra pessoa, né? Ou seja, o que eu penso na hora que eu estou segurando um copo, estou colocando energia nele, não tem como, né? Falar assim, não, finges que não pensa, né? Não, a tua energia está lá. Então, tipo, qual que é a qualidade? Não, que essa água vai fazer bem, que, né, eu vou sentir bem com essa alimentação, né? E assim uma comida no geral também, né? O ato de fazer comida, de preparar, de servir até para outras pessoas, né? Para a família ou para amigos, vizinhos. Então talvez a gente tenha que ter mais disciplina nesse foco, né? Dessa autobenignidade que você está citando aí, né? Sim. A questão do se tratar com gentileza sempre, do respeitar os seus limites. Inclusive, assim, logo que eu comecei na Conscienciologia, que eu comecei a me posicionar mais firme em relação a isso, algumas pessoas do convívio questionavam, poxa, mas essa coisa de Conscienciologia não é muito bom, né? As pessoas vão ficando mais egoístas? Como que é isso? Porque as pessoas estavam mais acostumadas a que, não, tá certo, é para você, é por você. E, de repente, eu comecei a observar que a minha assistência estava, na verdade, muito limitada, e ela continuaria limitada enquanto eu não buscasse atuar de uma maneira mais ativa na questão da autoassistência mesmo. Você falou uma palavra em francês, agora eu tenho uma pergunta da França. Mas é o nosso tertuliano, que ele é super assíduo, ele viaja o mundo e ele vai mandando da onde ele está. Eu lembro do Canadá também, agora temos na França. Isso é assíduo mesmo, muito legal. Estrangeirismo, página 1. Muitos de nós intermissivistas temos já de berço esse link autoassistencial. Esse traço... não, foi uma afirmação, desculpa. Muitos de nós intermissivistas temos já de berço esse link autoassistencial. Esse traço é paragenético de muitas retrovidas ou foi aprendido no curso intermissivo? O que você pensa? A minha sugestão? O que você pensa? Olha, eu penso que as duas, uma não impossibilita a outra. Tanto você pode estar aprendendo isso no decorrer das suas multividas, nas suas experiências, como no próprio intermissivo, né? Você pensa que a gente entrou no curso intermissivo porque tinha uma ficha mais ou menos. Para ter uma ficha mais ou menos, a gente fazia assistência, então... Sim. Eu acho que... Mas isso aí é difícil a gente afirmar, né? A gente pode ter as nossas hipóteses, quando a gente recordar mais, a gente vai ter mais dados. Outra pergunta, como médico, vejo muitos pacientes se autodesprezarem com baixa autoestima. Como lhes ensinar a dizer não ao self-bullying? Você podia fazer um verbete de self-bullying. Não é? Pensa nisso, vai. Essa é uma questão de querer mesmo. Eu acho que, assim, no meu caso, como eu fiz questão de colocar bem isso, eu fui sempre muito amparada em relação a isso. E eu acho mesmo que o grau de anemia que eu tive de criança, de até sofrer transfusões de sangue, coisa e tal, era por conta de eu não conseguir encarar meu próprio corpo, encarar a própria vida física, por conta de autocondenação mesmo. Eu não conseguia ainda, quer dizer, eu até tive alguns vislumbres de algumas retrovidas nesse sentido. Hoje eu busco aspectos mais positivos de retrovidas, porque se a gente se fixar no negativo, aí a gente acaba entrando nessa questão de autoculpa, de eu não mereço mesmo. Se o outro demonstra algum tipo de te dar valor,
ao invés de você achar bacana, você acaba, poxa, se o outro me valoriza é porque ele também merece ser desprezado, alguma coisa nesse sentido, que você passa a vida toda até com alguns relacionamentos nem tão positivos. É que eu acho assim, que esse aporte nessa minha vida foi tão forte nesse sentido, que até nisso, essas pessoas que poderiam me desviar para me manter nesse processo de autoestima baixa, elas, de alguma forma, elas saíram da minha vida. Então, buscou-se mesmo essa questão do positivo. E o que eu tenho, então, a falar, é médico, né? Essa pessoa é médica, então, é que a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Porque, às vezes, a pessoa tem que começar a entender que ela tem que se valorizar. Enquanto ela não compreender isso, ela tende até, no meu ponto de vista, na minha experiência pessoal, a usar o outro até como uma muleta, o que também é ruim, porque não ajuda nesse resgate da autoestima, que é super importante. Eu só queria terminar com ele, mas... Um aporte interessante é que na PECS a gente chega e fala da questão dos aportes que a pessoa recebeu. Então, uma coisa que às vezes o médico ele pode chegar e assistir essa pessoa falar assim, olha, veja quantas pessoas, comece a ver quantas pessoas não têm os seus recursos, que nem você falou. Olha, desde a infância eu tive aportes, eu não tenho como negar, então eu tive que mexer na minha autoimagem, porque eu fui encarar a minha realidade e eu recebi muito, então eu tenho que retribuir isso. E tem pessoas com menos e às vezes estão com uma autoestima melhor. Então, e do ponto de vista dos aportes, da ProEx, é interessante o médico chegar e falar, olha, veja os seus aportes, veja o que você já retribuiu disso, porque tem muita gente que recebeu menos e está fazendo mais. Então, mas isso também é uma questão de que deve se tomar cuidado, porque senão pode aumentar a autoculpa ainda, né? Exatamente, aumenta a autoculpa. Dependendo de como isso chega na pessoa, aí, olha, é difícil, porque essa autoculpa, você está afirmando. Então, você tem que, se eu entendo que eu fui mais ajudada no momento em que as pessoas começaram a me trazer, mas por quê? Me apontar as coisas positivas que eu tinha. Fazer pensar. Sabe, me fazer pensar. Sabe, das coisas só positivas. Acusar assim, você está cheio de aporte, a pessoa pode entrar numa pior ainda. Ai, tá vendo como é que eu sou ruim mesmo? Fazer pensar em relação a, poxa, veja só, se você teve tudo isso, é por você, não é aquele excremento do cavalo do bandido. Não, é a mosca do... É por aí. Fatologia, página 1, ainda é a mesma pessoa. Quarta linha. Quais as suas dicas para a manutenção da autoimagem atualizada para não sermos antepassados de nós mesmos? Bom, se a pessoa tiver um pouco de paciência, esse é o verbete que vai ser apresentado na sexta-feira. Na sexta-feira, que é a atualização da autoimagem. Então, fica ligada aí sexta-feira. E aí tem uma pergunta aqui para você interessante, ó. Como estando na França, então está temporário, porque até onde eu sei ele mora aqui, né? Como estando na França, não ser imerso pelo holopensene do passado ainda tão presente? E agora? Do passado tão presente. Olha, uma dica é trabalhar muito energia mesmo, sabe? Observar o que é seu de hoje, o que é resgate de cons do seu passado, observar até que ponto aquilo está tendo efeito carístico para você, está tirando um aspecto positivo, ou é um ranço aí que você está vivendo, né? Acho que é só você mesma que vai poder se responder. Aproveita, né? Aproveita que está aí, então não sei mesmo. Você entra, pega a informação, mas lembra de sair, né? Faz EV, lembra de sair para também não... o passado é bom, a gente olha, né? Vê, pega a informação dali e sai. E vamos em frente, né? Caxias do Sul agora, tá? Fatologia, página 2, final da quarta linha, de baixo para cima. Sobre a autopermissão ao recebimento de elogios sinceros com alegria. Tá na mesma onda, né? Aí tem mais uma... Como receber elogios e não se deixar entrar para o lado da vaidade? Aumentar o ego através do elogio. Isso é cultura brasileira. Na verdade, a questão aqui, a gente está falando de um autoacolhimento cosmoético, né? Então, você conseguir receber esses elogios
e buscar entender até o quanto que esses elogios eles estão sendo sinceros da sua própria parte ou em relação ao acolhimento dos elogios externos. Porque, às vezes, a gente observa que, se a gente não está com essa lucidez, algumas pessoas observam que a gente está ali num esquema de fragilidade de ego e fazem elogios achando que, com isso, a gente vai melhorar. Nem sempre é assim. Às vezes, a gente passa até a desconfiar daquela pessoa. O que ela quer com isso? Às vezes, o elogio é um pouco exagerado demais. Então, o que eu observei no meu caso é que a minha autocrítica era realmente feroz. Então, ao receber um elogio, eu sempre observava, o que essa pessoa quer comigo? Ela está sendo sincera, ela quer o meu bem, ou ela está querendo me usar de alguma forma? Então, por isso essa questão de você aprender a ouvir os elogios sinceramente, com alegria mesmo. Isso ajuda, inclusive, na questão do resgate da autoestima. Mas sempre com análise, né? Porque a gente sabe que nem sempre os interesses das pessoas são de realmente te estimular, de te ajudar. Mas ainda assim, ainda que esse elogio não seja tão sincero assim, a pessoa pode estar falando algo que, de repente, é uma necessidade dela. Então, pode ser, aproveita dessa forma mesmo esse elogio para ver onde que a pessoa está precisando de ajuda. Eu acho importante falar essa questão do elogio, porque é positivo, é um feedback positivo. E eu falei de cultura, porque tem algumas culturas, algumas regiões que aqui tem no Brasil, é que uma elogia, não vou elogiar fulano não, porque vai ficar metido, que ele vai ficar vaidoso demais. Ou está achando que eu estou... E não quer dizer não, eu posso elogiar um traço seu, não estou dizendo que você é o má, estou dizendo que nesse traço... Então, esse medir isso eu acho interessante e eu acho muito importante o elogio. Sim. É um feedback que é legal a gente receber, porque dá um retorno, tanto as críticas quanto os elogios, sim, e também dá sinceros, lembrando o sincero, né? Porque é uma forma de interlocução, né? Você vai, olha, por aqui eu estou acertando, está indo bem, então, e vice-versa, você vai trocando com o outro e acertando a convivência, acho muito sério. E no caso, inclusive, da pessoa que tem problema com a autoestima, ela se abrir para receber esses elogios é muito importante, porque no começo você desconfia do outro. Ou você acha assim, que eu não fiz mais do que eu tinha que ter feito. Não, sabe? Despreza. Não, assim, que blusa bonita. Não, foi baratinha. Tem isso. O problema é ser barato ou ser cara, né? Você não tem isso. E às vezes... Estou desvalorizando. Então, mas às vezes você, caramba, você trabalhou tanto para ter aquilo, né? E como assim? Aí é o senso do mérito. Vou terminar aqui e já te passo. No parágrafo Sugestões, página 5, item 28, interdependência. Desenvolver a segurança e bem-estar pessoal assentados na interdependência consciencial. Como podemos gerenciar essa interdependência de forma cosmoética autoconfiante? Boa pergunta. Você está tentando responder isso? Eu estou buscando também. Eu acho que é bem essa a questão, né? De você investir na questão da autoassistencialidade para melhor você assistir o outro. O tempo todo, a minha questão é essa, né? A questão exatamente da minha autoestima, que melhorou muito, gente. Nossa, vocês não imaginam. Mas, enfim, é aquele esquema, quem te viu, quem te vê. Até outro dia eu estava conversando com a Virgínia, que ela é da CIPEC, sobre isso, né? Enfim, então é você valorizar alguma dessas questões suas e observar mesmo, né, que você pode ajudar o outro e também se deixar ser ajudado pelo outro, porque a questão da interdependência é isso, né? Tudo bem, se eu posso ajudar o outro, às vezes é a questão, você se desvaloriza tanto que você acha que você sempre é devedor ao outro. E que não é que o outro não possa fazer nada por você, mas que você não merece o respeito ou a atenção de o outro fazer algo por você. Essa é uma vertente.
Ou a questão, né, da outra pessoa que acha que, então, também o mundo deve alguma coisa para ela, que também a gente vai no autoacolhimento anticosmoético, né? Tudo vinde a mim, né? Não é bem por aí também. Aí, só terminando Caxias do Sul, professora, quando estamos apaixonados, geralmente temos a mania de querer acolher o outro e deixarmos de ter um autoafeto sadio. Criamos expectativas e, quando não realizadas, vem a frustração. A vontade é fugir do relacionamento para não se enfrentar. Como podemos ter um autoacolhimento cosmoético nessas situações amorosas? O que você pode ajudar? Olha, primeiro é a questão, é uma paixão, né, ou é um amor? Se a gente considerar que o amor é um sentimento que você vai construindo no passo a passo, as duas consciências ajudando uma a outra, então é uma questão do passo a passo, do lento, você vai respeitando, você vai estica aqui, encolhe ali, você vai aprendendo a ceder, quando que é importante você ceder, entra até na questão aqui das concessões, né, do que é o número 20 da página 5. Então, você vai treinando, aprendendo a fazer essas concessões. Na paixão, a questão já é mais exacerbada. Então, muitas vezes, há um mergulho, até uma nulidade do ego, né? Então, eu acho que você tem que observar qual é o que está predominando nesse momento no seu relacionamento. Porque eu entendo que a paixão é uma coisa mesmo de fogo, né? Você você mergulha no outro, muitas vezes você perde a sua identidade, ou o outro também, e fica difícil de você distinguir. Você acaba não se autoacolhendo muitas vezes. O amor é uma coisa mais serena, uma coisa que é construída, né? Às vezes em vidas. Então, no meu ponto de vista, é uma coisa mais sadia. Há uma interlocução aí com o seu parceiro ou parceira de uma maneira diferenciada. Pode. Tem problema, depois ela... Mas é interessante a questão do autoestima, a questão de receber o carinho. A gente está com problema das baterias hoje. A questão, talvez, da pergunta de Caxias, eu sou do Rio Grande do Sul, talvez eu tenha entendendo bem essa questão. Entendi. Até quando ela começou a perguntar, eu achei que fosse nessa linha. Mas ele. entrando no mesmo raciocínio ainda, na questão do autoestima, tu não também, além do elogio, tu não saber receber o carinho, o amor, o afeto das outras pessoas. Assim, não sei como é que você vê como, não sei se como mãe, como esposa, como filha, como é que é essa questão do autoestima de não receber o carinho e o amor? Boa pergunta. Então, na verdade, eu tenho a questão inversa. Eu sempre recebi muito amor e que eu não me sentia suficientemente boa, vamos dizer assim, para receber todo aquele amor. É o que ele está falando, não é isso a pergunta? Essa dificuldade de receber. Você tem um amor, sim, mas que tem a ver com o negócio que ele falou aqui da outra pergunta, né? A dificuldade de se abrir para receber. Uhum. Sim, então, assim, ao longo dessa vida, como eu coloquei no começo, eu observo que esse é meu grande gargalo mesmo, essa questão do me amar para eu otimizar a assistência, inclusive, né? Então, eu tive muita gratidão, eu sempre tive muita gratidão pelos meus pais, muita gratidão pelas pessoas que estavam ao meu lado, porque eu sempre considerei que essas pessoas... Eu estava em dívida com elas e elas me aceitaram. Então, essa questão, inclusive, é difícil às vezes, porque em alguns momentos eu me sentia com uma infelicidade, sabe, latente, porque parecia que eu nunca fazia, nunca retribuía suficientemente para as pessoas, de maneira geral, do meu convívio, aquilo tudo que eu recebia. E aí, em determinado momento, eu comecei a observar que não era bem assim. Então, que eu recebia muito, sim, mas, de alguma forma, eu também retribuía. Eu também compartilhava o meu melhor com as pessoas. Não sei se respondeu a questão aí.
Alô. Parabéns pelo segundo verbete. Eu consegui chegar um pouquinho atrasada, mas cheguei. Mas eu perdi o início, então eu não sei se eu vou... Não tem problema, pergunta. Não, a primeira coisa, assim, como que esse... Porque para o autoacolhimento, assim, esse tema tem a ver com a autoestima que está baixa, né? E como que você... Era uma coisa clara para você, ou como é que você descobriu isso? Porque eu, às vezes, eu acho que em várias situações eu não tenho autoestima baixa. Eu acho que eu sou realista. Eu acho que as outras pessoas se aumentam, às vezes, as coisas. Eu acho que eu sou realista em relação a mim. Mas eu sempre recebo... Eu fui na dinâmica essa semana, recebi da Consex uma coisa, que a minha personalidade de autodepreciação dificulta o trabalho deles comigo. E eu fiquei pensando assim, gente, mas eu nem me dou conta disso, né? Assim, como é que... quando deu o clique para você, ou era uma coisa que todo mundo te falava... Então, essa é uma questão que eu entendo que é a minha cláusula pétrea mesmo dessa vida. Desde criança eu tenho problema com a autoestima. Então, é algo que eu venho buscando e, como eu comentei no comecinho, né, não que esse autoacolhimento cosmoético já aconteça assim, com toda essa cosmoética, né, mas é o que eu estou buscando. Eu entendo que, assim, em relação a uma cláusula egokármica, é muito importante eu manifestar isso. Em relação à minha própria vida, já desde pequena, eu entendo que eu tenho essa dificuldade em me aceitar. Eu acho que isso vem nesses... Eu estou há quase 12 anos já na Conscienciologia e isso melhorou muito, muito mesmo. Foi com a consciencioterapia? Na verdade, assim, com toda a pesquisa mesmo em relação à Conscienciologia, a gente até fez um curso, né, de autoconsciencioterapia em grupo, que foi dado numa época na CIPEC, que foi bem bacana também, mas o próprio enfrentamento de muitas circunstâncias que me eram difíceis, né? A própria questão de falar em público é meio assim, quem te viu, quem te vê, sabe? Bem por aí. Eu vou falar a terapia que me foi recomendada pela consciência, a terapia das ortopensatas. Ela me falou para eu todo dia ler uma ortopensata e meditar sobre aquilo e deixar entrar no meu universo intraconsciencial, para melhorar meus pensamentos. Bacana. Olha, e no final vai sair um livro, essas pensatas vão encher seus novos verbetes, seus novos escritos, isso vale a pena. Faça a técnica assim. Uma pensata por página, tá? Sem economia de papel, ok? Quando você escrever sua ortopensata, você vai escrever a sua também, não vai? Ou você vai só ler? O que eles me falam para eu ler uma ortopensata. Né? Eu acho não, mas leia, mas também escreva suas ideias. Tá. Você está tendo aí uma experiência rica aí com a sua neném, você tem uma experiência rica dentro da medicina. Então, às vezes, você tem alguma consideração, escreve a sua ideia, não precisa estar... a forma não se preocupa, escreve sempre uma ideia por folha e vai colocando numa pasta. E por que uma por folha? Porque depois você vai ver, você começa a querer escrever um outro verbete lá, você já vai fazer 2, daqui a pouco você vai estar fazendo os outros. Aí você vai olhando a sua pastinha, você vai achar, desse tema. E aí você pega aquele seu tema, entrou no verbete, ou aonde for, rasgou. Entende? Então isso é muito prático. O Sr. Valdo fazia isso e eu já fiz isso durante um período muito grande. Meu livro tem muitas dessas pensatas que eu fiz durante um período. Ainda tem lá uma pastinha. Então, aproveita, já que falou para ler, mas é bom você ler, você vai começar a pegar o estilo, mas valorize as ideias que você vai ter. Entende? No dia a dia. No seu dia a dia, você acaba refletindo sobre alguma coisa que aconteceu dentro de casa com a sua filha, ou sei lá, no relacionamento, ou você vê na televisão. A gente tece considerações. Só que às vezes elas saem com o vento. A gente pensa, passou, acabou. Então, isso é legal criar esse hábito. Opa, peraí. Deixa eu anotar. Depois eu vou ver se ela procede, se ela é boa, se ela não é boa, mas escreva. Então, essa dica pode ser boa. Então, se não foi isso que falou, estou dando uma cumprimentada. Tá bem? Londrina vai ter outro. Eu vou agora, como tem ainda muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, eu vou fazendo um de cada um aqui, para todo mundo, pelo menos uma, ser atendido. Tá? Megapsinologia, página 1, final da segunda linha. Autoacolhimento qualifica heteracolhimento. Como tem percebido isso na prática?
Então, você, com essa questão de você se autoacolher, você não é só o autoacolher, né? Ó, como sou linda. O autoacolhimento não é isso. Você vai observar o que está no seu campo, você vai ter uma determinada lucidez, você vai buscar se melhorar como consciência sempre. Isso também faz parte do autoacolhimento, você querer melhorar sempre. E, a partir daí, você pode distribuir ou compartilhar com aqueles seus assistidos aquilo que você tem de melhor. A minha ideia foi exatamente isso. Eu me autoacolhendo, eu trago para o meu campo tudo aquilo que, de alguma forma, também é pertinente às outras pessoas, em maior ou menor grau. Então, é meio como que aquela vacinação, mideriatismo, né? Você vai estudando, observando, então aquilo te fica mais familiar, você sabe como lidar com isso e melhora, então, a sua assistência aos demais. Fatologia, página 1, última linha. Exemplifique, por favor, o acolhimento às heterocríticas avaliadas com autocrítica. Isso é muito sério. Essa é uma questão muito séria mesmo, né? Em primeiro lugar, é sempre importante você ouvir o outro. Isso é muito importante. A crítica do outro, ela é muito importante. Às vezes, essa crítica do outro, ela está falando sobre você mesmo. Então, por isso, essa questão também da autocrítica. Às vezes, a crítica do outro está sendo referente a ela mesma, ao universo da pessoa que ela não está conseguindo enxergar. Então, essa questão da heterocrítica é sempre muito importante. O que acontece? A pessoa, no meu caso, com a autoestima baixa, que agora está bem melhor, né? Dizendo que... Em crescimento. Em crescimento, né? O que eu quero dizer? É que a gente tem uma tendência acreditar em tudo que o outro fala sobre a gente mesmo. Você é isso, você é aquilo, você tem a autoestima tão baixa que você aceita. Então, a questão de você acolher a heterocrítica é ver se isso faz sentido para você. Mesmo que não faça sentido para você, eu observei muito que algumas pessoas, nos últimos tempos, algumas críticas que elas me faziam, dizia mais respeito a elas próprias do que a mim mesma. Então, mesmo assim, mesmo aquela crítica que, entre aspas, não era pertinente àquele meu momento, ou porque eu não conseguia ver, ou porque não tinha a ver mesmo, tinha muita relação com a própria pessoa. Então, naquela crítica que a pessoa me fazia, era uma deixa para eu saber como eu podia ajudar a pessoa. Então, essa questão eu acho muito importante, sabe? Você avaliar sempre com autocrítica. Não é o outro não tem sempre razão em relação a que ele está falando. E nem nunca tem razão. E nem nunca. Não ir para os dois extremos. Avaliar sempre com autocrítica. O quanto que isso diz respeito a mim mesma, o quanto diz respeito ao outro, porque, de repente, é até uma deixa para você poder ajudar o outro. Mitologia, página 3, segunda linha. Pode explanar sobre o mito de achar se é possível viver sem frustrações o tempo todo? Então, é aquela questão de que a pessoa que tem uma autoestima, ou que está buscando esse resgate da autoestima, ela acha que vai dar tudo sempre certinho. Então, passa do 8 para o 80. Então, você não vai se frustrar, tudo vai dar tudo certo, você não vai ficar decepcionado. Isso principalmente em relação a você mesmo. A gente está falando sobre o autoacolhimento, né? É nesse sentido. A gente se frustra com a gente, sim. Mesmo você se autoacolhendo de uma maneira cosmoética. Às vezes, piscou o olho, você se deixou levar pelo assédio, pelo autoassédio. Então, é referente a isso. Agora, outra pergunta é em relação à ciclologia. Você tem um ciclo. E aí a pergunta é, poderia expandir o item com exemplos pessoais? Qual página que está? É o ciclo na página 3. É o terceiro... Aqui. Então, a questão está, se eu consigo promover esse autoacolhimento,
eu autoacolho aquilo que está no meu campo, eu observo, me esclareço, é só a partir daí que eu consigo ver o que eu posso fazer para me melhorar. Então, eu vou ver o encaminhamento. Então, veja, eu estou acolhendo, seja uma emoção, um pensamento, algo negativo, por exemplo, eu vou observar o que aquilo diz respeito a mim, vou buscar me esclarecer em relação a isso. Se eu consigo observar que realmente eu posso tomar uma atitude, eu vou dar um encaminhamento e o autoacompanhamento. Então, a questão do autoacompanhamento, ela, para mim, ela é super importante, porque eu, pelo menos, tenho essa tendência. Bom, isso eu estou resolvendo, eu já consigo enxergar isso direitinho, vou resolver por aqui. Só que quando começa a ficar meio fácil, quando eu vejo, eu estou patinando, sabe? Eu voltei a agir de uma maneira que eu achava que eu não ia agir mais. Então, por isso essa questão também do autoacompanhamento. Então, toda essa atenção em todo o ciclo, ela ajuda nas minhas reciclagens. Na parafatologia, página 2, sexta linha. Comente o autodesassédio, desfazendo o link entre consciências extrafísicas patológicas do passado. Sim, né? Então, a questão das cobranças, elas surgem por aí mesmo, né? Na verdade, acho difícil um heteroassédio não acontecer. Primeiro, o autoassédio que acontece, né? No meu ponto de vista, e depois aquelas consciências que se afinizam com aquela energia que ficam ali. Então, quando você passa a se ver de uma maneira mais positiva, acolhendo mesmo, né, os aspectos positivos, os aspectos imaturos, você quebra o link, você quebra as pernas da consciência ou das consciências, daquela energia que está ali com você, porque você, nesse momento, está conseguindo se dar valor, está conseguindo se autoassistir. Por outro lado, você também serve de exemplo para a própria consciência. Nesse sentido, eu também acho muito bacana. O seu campo inteiro, ele fica mais aliviado, né? Fatologia, página 2, final da quinta linha. Gostaria que comentasse a conquista da autonomia relativa nos relacionamentos interconscienciais. Sim, então Essa é boa para finalizar, hein? Oi? Essa é boa para fechar, né? Então, o que acontece? Nós não temos essa independência total que a gente imagina que a gente tem das pessoas, né? A nossa autonomia, ela é relativa por conta disso. Enquanto um tem um traforja conquistado, o outro tem outro, e a gente vai compartilhando essas experiências, o que é muito bacana. E a pessoa, quando ela não se autoacolhe, ela tem dificuldade em observar aquilo de bom que ela tem para trocar com o outro também. Então, a ideia foi colocar essa questão, né? De você não ser dependente do outro, o outro não ser dependente de você, mas a gente viver aí numa experiência, né? Seja aqui no intrafísico, mas principalmente aqui, que eu vou falar, da gente estar trocando as informações e um está impulsionando a evolução do outro sem ser dependente. É a questão da interdependência mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que a gente podia... Vamos supor que tenha lá um teletertuliano que está assistindo, ou hoje, ou daqui a um tempo vai assistir sua tertúlia, e a pessoa se identifique com essa condição de baixa autoestima, como você era um tempo atrás, né? O que você acha? Por onde a pessoa começa? Qual é a dica que você poderia dar para a pessoa começar a mexer nisso e começar a sair dessa condição? Olha, acho que a primeira coisa é pegar algo que a pessoa já tenha descrito, que ela tenha segurança de dizer que ela tem algo bom. Ela reconhecer um trafor. A partir do reconhecimento desse trafório, como ela usa esse trafor no dia a dia, ela vai resgatando a autoestima. Ela vai observando que ela tem esse autoacolhimento de uma maneira cosmoética, do como ela pode ser útil. E aí,
Assim, é engraçado porque eu observo que nenhum trafor e nenhum trafar, eles atuam sozinhos. Então, a partir do momento que você pode até focar num trafor, você vai observando que outros trafores estão ali por trás atuando também. Então, às vezes, quando o professor Valdo falava, não, você tem que fazer uma cirurgia, tem que ser cirúrgico, né? Eu ficava meio em choque. Como, né? Mas como por aí? É porque exatamente quando você observa que tem um traço seu que é positivo, que ele alavanca os outros juntos. Eu não consigo entender uma coisa separada da outra, sabe? A gente pode até dar um foco para uma coisa, mas tem outros traços que vêm junto. Isso, tanto os traços positivos quanto os imaturos. Então, tem mais aqui a pessoa que está buscando essa questão de se autoacolher de maneira cosmoética, tá? Porque não é se autoacolher e ficar lá patinando no eu sou isso, eu sou aquilo, e não é se autoacolher de uma maneira cosmoética. É observar que você pode mudar esse traço, se aceitar do jeito que você é, primeira coisa, e pensar coisas positivas que possam realmente alavancar e te trazer uma segurança. Na questão de você falar e compreender, estudar bastante. Existem inúmeras questões aí de autoestima, muitos exercícios. Venha defender um verbete também. Ele já falou, se não estiver conseguindo sozinho, vai procurar ajuda, tem as terapias, tem a consciência terapia. Então, é isso aí. A gente já está dando um caminho aí para a pessoa começar a superar o processo, tá bom? Parabéns pelo verbete. Já suscitou bastante perguntas, né? Tanto dos teletertulianos quanto teltertulianos. Mexeu com a turma, né? Esse tema mexeu com a turma, então começa a escrever mais verbetes nessa linha, não só você, a Cida, o teletertuliano também falou que gosta desse tema, vê que esse tema está precisando. Então, vocês juntos, vocês podem abranger vários vieses desse tema. Muito não é? bacana. Então, muito obrigada então aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos, aos paratertulianos. E sexta-feira você tem mais um verbete, não é isso? Sim, isso aí. Qual é o tema? A atualização da autoimagem. Amanhã é o seu. Qual é o tema? De novo? Consciência neonata. Muito bom. Então, continuamos. Até a próxima oportunidade, tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E bom Dia das Mulheres, né? Bom Dia das Mulheres. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 42 perguntas online respondidas. Hoje teremos 4 recados. Nilza, sobre diálogos tenepsológicos. A Terezinha Mello, programa Verbetografia. Mara Vargas, 40 manobras energéticas do Rio de Janeiro. E a Nilza, Fundamentos da Conscienciologia. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Estamos aqui para convidá-los para uma atividade promovida pela ICTNEPS, Diálogos Tenepsológicos. Esta é uma atividade gratuita que acontece no último sábado de cada mês, das 15 às 17 horas, na sala 205 da Avenida Felipe Vanger. Sede da ICTNEPS, localizada no Discernimento. Neste mês será realizado no dia 25 de março. Neste evento, as pessoas terão a oportunidade de dialogar sobre os seus laboratórios tenepsísticos, trazendo seus questionamentos e elucidando as suas dúvidas a respeito da prática da tarefa energética pessoal. Para quem quiser assistir por Skype, procure por ICTNEPS, tudo junto, escrito tudo junto, para poder assistir. Estão todos convidados, esperamos você. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para fazer o convite do programa Verbetografia semipresencial. Ele iniciou ontem a turma, mas nós ainda temos vaga, ainda dá para fazer a inscrição, que vai até o dia 30 de maio. São aulas presenciais toda terça-feira, das 19h30 às 21h30. São aulas tira dúvidas. Então, você
trabalha em casa e vem aqui tirar suas dúvidas sobre as questões do verbete. O local da aula é na Enciclosap, no prédio tertuliário. Carga horária de 48 horas aula, com duração de 12 semanas. Tem desconto para reciclantes do curso e grupos fechados de 15 ou mais interessados, com 25% sobre o valor da inscrição. As informações você pode colocar através do contato @enciclosapiens.org ou então diretamente na recepção do CAEC, prefixo 45 3525 2652. Obrigada. A CIP, em parceria com o IPC Rio de Janeiro, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas com o professor Epicom Mário Oliveira, que ocorrerá de 10 a 12 de março, iniciando nesta sexta-feira agora, a partir das 9 horas, no Hotel Windsor, Flórida, no Catete, no Rio de Janeiro. É um curso prático, sem pré-requisito, onde cada manobra será apresentada de forma teórica e prática, propiciando reflexões sobre as vivências e troca de experiências energéticas. O objetivo é estimular os participantes à execução das manobras energéticas no seu dia a dia, com maior desenvoltura e autoconfiança, a utilizar as energias de forma consciente, desdramatizando o processo energético. São 3 dias de intenso trabalho com as bioenergias, reflexões e debates. Informações pelo telefone 021 31 53 7575, 31 53 7575, e também através do site www.ipc.org/Rio de Janeiro. Obrigada, esperamos vocês. A Reaprendência convida a todos para um novo curso, Fundamentos da Conscienciologia. Este curso apresenta conceitos essenciais desta ciência através do estudo e pesquisa das mais recentes verdades relativas de ponto, sendo voltado tanto para quem tem interesse em conhecê-las, como para quem quer atualizar os seus próprios conhecimentos. O curso utiliza metodologias ativas para facilitar o processo e se aprofunda nos seguintes assuntos: autonomia evolutiva, multidimensionalidade, autodomínio energético, projeções da consciência, priorizações evolutivas, interassistencialidade e autorreeducação consciencial. Além de promover uma aula auto-vídeo e os laboratórios de técnicas energéticas em contato com o amparo. Esta atividade inicia o dia 25 de março próximo, aos sábados à tarde, na sede da Reaprendência, Avenida Felipe Vancher, 6570, Foz do Iguaçu. Para maiores informações, envie um e-mail, contato@reaprendência.org, escrito Reaprendência, tá bom? .org. Estão todos convidados, esperamos você. Obrigada. A tertúlia de amanhã será sobre Consciência Neonata, pela especialidade da ressomatologia, com a professora verbetógrafa Manuela Unoldi. Então, obrigada a todos pela participação. Tenham boa tarde.